E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Thiago Ferreira, sejam bem-vindos ao canal Comic Zone. Por favor, se inscrevam se não forem inscritos. Mais da metade das pessoas que assistem regularmente o canal Comic Zone não são inscritas, então por favor, clica aí no botãozinho de se inscrever e ativa as notificações também para não perder nenhum vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um mangá que eu li recentemente e que vai ser publicado aí pelos próximos dias no Brasil pela editora Devir. E eu estou falando de A Vênus Invisível, uma coletânea de histórias de terror do mestre Junji Ito. E eu preciso confessar algo pra vocês, tá? Eu sou alguém que odeia unanimidades. Quando tem um autor, eu até posso gostar do autor, mas que começa a ser publicado por todo mundo só fala bem, eu já pego um ranço, né? Mesmo tendo consciência que eu sou um dos que ajudou aqui no YouTube a, sabe, espalhar a palavra de Junji Ito, né? Acho que eu resenhei todos os mangás publicados no Brasil do Junji Ito, né? Alguns que não foram nem publicados ainda. E gosto muito do autor, só que quando todo mundo começa a publicar, eu já pego um ranço, sabe? Então, eu confesso a vocês que eu peguei aqui A Vênus Invisível pra ler, e eu já fui com uma má vontade, sabe? Deixa eu ver o que é esse fila da puta. Mas não tem jeito, o cara é bom mesmo. Aqui é uma coletânea com 10 histórias, e 10 histórias, uma melhor que a outra, tá? Curiosamente, duas dessas histórias já foram publicadas pela Devir antes. Eu acho que o último volume de histórias de Junji Ito publicados pela Devir no Brasil foi o Guiô, aquele lá dos peixes podres. E no final nós temos duas histórias que aparecem aqui nesse livro, né? É o Mistério da Falha da Amigara, que pra mim é uma das melhores histórias do Junji Ito, ponto, certo? É simplesmente incrível. E a gente também tem a trágica história do pilar principal. Tudo bem que essa última é uma história curtinha de 3 páginas, né? Ou um pouco mais, sei lá, 5, uma coisa assim. Mas não deixam de ser republicações de algo que a Devir já publicou, né? Então é bom que você saiba que das 10 histórias que estão aqui, 2 já foram publicadas anteriormente. Mas as outras 8 eu nunca tinha lido e gostei demais, tá? Junji Ito, ele tá tão popular... Cara, parece brincadeira. Toda semana alguém anuncia algo novo do Junji Ito. Essa semana, a editora Darkside, que curiosamente foi quem voltou a publicar Junji Ito, né? Porque quem publicou pela primeira vez foi a editora Conrad lá atrás, publicando Uzumaki. Passou-se aí um tempão sem que ninguém trabalhasse os mangás do Junji Ito. Aí veio a Darkside com Fragmentos do Horror, né? Aí depois foi publicado pela Devir, pela Pipoca Nankin. Aí muito tempo depois, essa semana, a Darkside volta a anunciar algo do Junji Ito, né? Que é esse mangazinho aqui que eu vou mostrar pra vocês. É que eu preciso me lembrar o nome. Aqui, ó. Contos de Horror da Mimi. É esse aqui, ó. E esse mangá eu nunca havia ouvido falar. E a Darkside anunciou recentemente. Pouco tempo antes, a editora JBC havia anunciado o mangá lá dos gatos, né, que eu já falei aqui no canal, sei lá, no começo de 2021, foi anunciado agora, ainda não, a pré-venda não começou ainda, mas vai ser publicado ainda em 2021, segundo informações da própria editora JBC. E, enfim, muita gente trabalhando a coisa do Junji Ito, né? Inclusive me pergunta assim, caralho, a editora Darkside foi a primeira, né, nessa retomada dos quadrinhos do Junji Ito, por que eles não quebraram lá o porquinho e compraram logo tudo, né, que tinha pra ser publicado pelo Junji Ito, visto a popularidade desse cara, né? Cara, eu acho incrível. E não é só no Brasil não, viu? Eu moro aqui no Canadá e quando você vai em qualquer livraria que vende quadrinhos, na seção de mangá você tem uma parte dedicada apenas a Junji Ito. Na França é a mesma coisa, né? Então me pergunto, será que lá atrás, quando eles publicaram Fragmentos do Horror, ainda não estava tão hypado assim? Enfim, eu fico me perguntando, por que esses caras não compraram logo tudo, velho? Iam estar destruindo hoje. E agora que a gente tem essa pulverização, né, de diversas editoras publicando Junji Ito, umas fazendo um trabalho melhor que as outras, né? O melhor exemplo é a Pipoca Nankin, acho que eles fazem um excelente trabalho com os quadrinhos da Junji Ito. E honestamente, a Devir, eu não gosto muito das capas, né? Porque eles têm aquele selo tsuru e com um template estranho, né? Que bota aquela tarja preta, né? Então Uzumaki e Guiô estão com a Devir
E as capas são terríveis, né? Com aquela coisa preta dizendo Uzumaki ou Gyo. Aqui eles mudaram, né? A capa do gibi da Vênus Invisível. Só que não tá muito melhor, tá? A capa é essa aqui. E quando eu vi pela primeira vez, eu perguntei pros caras lá no nosso grupo, no Facebook, peraí, isso aqui parece uma publicação de rede social, tá ligado? Assim, algo que você colocou pra dizer assim, vamos publicar Vênus Invisível, sabe? Ficou, acho que algum lance com a hierarquia das fontes, enfim, eu não gostei, certo? Eu prefiro da forma como foi feita aqui na edição da Viz, que também não é, sabe, perfeita, mas eu acho que a forma como eles dispuseram aqui as fontes e tal ficou um pouco melhor. Ficou parecendo, eu acho que foi a intenção dos caras, né, fazer como se fosse um exame oftalmológico, né, quando você vê as letrinhas lá de longe, você tem que identificá-las, porque aqui a gente tem um olhão, sabe? Então, olho, exame oftalmológico, tem a ver com a história da Vênus. Enfim, mas vamos falar do que importa, que são as histórias, né? Eu vou falar sobre os principais destaques aqui, na minha opinião, começando pela história da capa, né? Pra dizer que ela tá longe de ser a melhor, tá? A Vênus é essa garota aqui que tem um pai que é especialista em discos voadores. E ela também é uma grande entusiasta dos discos voadores. Só que ela é dona de uma beleza ímpar, né? Então, o pai, ele tem um grupo de pessoas que curtem UFOs, né? OVNIs. E eles vão pra lá porque estão interessados no tema, só que quando encontram a garota, né, que se chama Mariko, eles acabam ficando apaixonados por ela. E uma coisa bizarra acontece, toda vez que eles ficam apaixonados pela Mariko, ela se torna invisível aos olhos deles a partir de um momento quando eles entram, ela se aproxima deles. É por isso que o quadrinho se chama, pelo menos em inglês, eu acho que o termo faz muito mais sentido em inglês do que em português, Vênus no ponto cego, né, in the blind spot, porque eles conseguem enxergá-la ao longe, só que quando ela se aproxima, ela fica invisível, né? Então, o quadrinho é sobre esse mistério, né? O que é que torna a Mariko invisível para as pessoas que se apaixonam por ela, né? Então essa é a primeira história, que é uma história nem tanto de terror assim, é mais uma história de ficção científica, meio maluca, e não está entre as minhas favoritas, ela é bem meieira. As duas histórias aqui que são um destaque para mim são, na verdade, adaptações de um autor japonês bastante influenciado pelo Edgar Allan Poe, né? Inclusive um escritor japonês das antigas, né? Eu não vou me lembrar o nome dele completo, mas o sobrenome dele é Senpou. E o Junji Ito, ele adapta dois seus contos aqui na Vênus Invisível. Uma é A Poltrona Humana, e essa história é foda, porque é o puro suco de Junji Ito, apesar de ter sido escrito por outra pessoa. Parte de uma premissa absurda que vai ficando cada vez pior. Então, basicamente, uma mulher, ela entra numa lojinha de cadeiras, e daí o dono marcenaria, eu vou falar mercearia, o dono da marcenaria, o cara que constrói lá as cadeiras, fala assim, você está vendo aquela poltrona ali? Existe uma história interessante por trás dela, vou contá-la. E daí conta a história de uma escritora japonesa, né, que viveu há muito tempo atrás, que recebeu uma carta, um manuscrito de um cara que também era escritor, e que diz que estava tão apaixonado por ela que decide se camuflar, entrar dentro de uma poltrona apenas para sentir o seu corpinho quando ela sentasse nele. E daí ela fica horrorizada pela história, só que pouco tempo depois chega um manuscrito que o cara fala basicamente assim, Brinks, pô, tô zoando, sabe? Mas ela fica com aquilo na cabeça. Só que começam a acontecer diversas coisas, diversas situações estranhas, e de fato parece que tem alguém ali morando dentro daquela poltrona, sabe? E a história fala sobre isso, eu não vou dar spoiler pra vocês, mas puta que pariu, eu vou só mostrar a foto do interior da poltrona quando eles descobrem que de fato tem alguém que tá morando ali dentro. Que ali... Olha isso aqui, não sei se tá dando pra ver, ó. Tem a poltrona, e daí, ó, você tem aqui uma garrafinha de saquê, uns enlatados, você tem, sabe? Porque tinha um cara lá, né, morando. Só que esse não é o final da história. O final da história é pior ainda, muito melhor até.
Cara, muito boa essa história da poltrona humana, sério mesmo. O livro ele vale só pela história da poltrona humana. E desse mesmo cara, desse mesmo escritor Senpou, o Junji Ito adapta uma segunda história que fala sobre um casal, né, eles se casaram e tudo, e o cara aparentemente diz que é uma mulher, só que ela começa a desconfiar do comportamento dele, né? Ah, te amo, te amo, te amo, mas aí no meio da noite ele desaparece. E daí, certo dia, ela decide segui-lo, né, pra ver pra onde é que ele vai. E ele sobe no sótão da casa, né? E lá ele continua fazendo juras de amor. Ah, te amo, te amo, te amo. E daí ela pensa que tem uma mulher escondida ali, sabe? E fica, né? E daí quando ele sai, entra lá pra ver... Cadê essa mulher? Cadê essa vagabunda? Vou dar uma facada nela. Mas não encontra ninguém, né? E assim, e daí ela começa a pensar que o cara tem um problema neurológico. Só que quando ela começa a prestar atenção mais de perto, ela descobre algo. A verdadeira paixão do marido. Que eu não vou dizer o que é. E, cara, também é uma história muito boa. E que lembra bastante A Herança do Coronel. Se você leu o quadrinho que nós publicamos aqui na editora Comic Zone, A Herança do Coronel, do argentino Carlos Trillo, tem algo em comum com essa história aí do cara que é apaixonado por alguém além da sua esposa, certo? Então essa história também é foda. Tem a história da mulher lambona também, que é muito boa. Não tão boa quanto essas duas que eu falei, mas é bem intrigante. Basicamente é uma mulher que tem uma língua gigante, bem nojenta, sabe? Aquele típico desenho junji-itesco. E ela começa a lamber... inclusive tem umas páginas em cores, ó, que acredito que vai ser a mesma coisa na edição da Devir. E daí, ó, aqui a língua da mocinha. Ela chega... Sabe, no meio da noite, os caras tá lá andando, ela chega lá, dá uma lambida no cara, e o cara se assusta, né? Pô, você tá lá recebendo lambida de estranho no meio da rua. Só que o problema é, quando ela lambe o cara, pouco tempo depois ele morre, né? Cheio de ferida e tal. E isso começa a acontecer, esses atentados começam a se proliferar na cidade, as pessoas começam a ir atrás da mulher lambona, né? Então essa história também ela é bem bacana. O que mais? Tem uma história aqui que é essa, né, do Master, o Mez e eu. O Mez é um autor de mangás de terror clássico, né, que foi uma inspiração enorme para o Junji Ito, e a história é exatamente sobre isso. É uma história com uma pegada mais autobiográfica, que lembra bastante as histórias lá do mangá do gato, que eu falei, como eu disse, 2 anos atrás. E nesse sentido, eu não gostei muito, porque aqui a gente tem histórias de ficção, né? Histórias de terror mesmo, na pegada de Junji Ito. E aí, no meio disso, a gente tem uma história dele falando sobre a relação de admiração que ele tem com o mestre Kazuo Mez, né? Então ficou uma coisa assim meio destoante, apesar de ser interessante de você ver o Junji Ito falando de si na primeira pessoa, né? As caras e bocas que ele faz. E é bacana você saber a importância que tem esse autor, né? O Kazuo Mez, e que infelizmente ele não teve nada publicado no Brasil ainda, né? Confessar para vocês que eu adoro o Drifting Classroom, né? A sala de aula que derrete, e que eu adoraria publicar isso. Mandei um e-mail lá para o Kazuo Mez, mas como é de praxe aí entre os mangakás, ninguém me responde nessa desgraça, ninguém deixa eu publicar mangá. Mas enfim, é isso, recomendo fortemente a Vênus Invisível, tá? É um bom quadrinho, não é o melhor do Junji Ito, tá? Mas para quem quer conhecer o autor através de pequenos contos, isso aqui é mais do que recomendável, tá? Vai ser publicado pela editora Devir agora no final de setembro. Vou deixar o link na descrição, tá? E comprando através dele, claro, você ajuda muito aqui o canal. Beleza, pessoal? Agora ficando por aqui, como sempre, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.